Meus irmãos, eu tenho a alegria de apresentar para vocês o reverendo Felipe Fontes. Eu conheci o reverendo Felipe recentemente, quando nós estivemos juntos num evento ali em Osasco, e ouvindo ele na sua exposição, eu falei, eu acho que eu preciso levar o Felipe na Urbana. Da maneira como eu fui tão profundamente abençoado pela sua palavra naquele dia, eu falei, já que nós temos esse mês da reforma em que a gente ouve irmãos, convida irmãos para estar aqui com a gente, eu quero convidar então o reverendo Felipe. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, amigo querido, desde que conheci ele pessoalmente, tenho acompanhado, lido o que ele tem escrito e produzido, e eu tenho sido profundamente abençoado pelo ministério desse irmão. E eu não tenho dúvidas que nós vamos essa noite ser abençoados pela exposição da palavra de Deus por meio do reverendo Felipe. Antes eu quero orar e então nós vamos ouvir a palavra de Deus. Pai, obrigado pela vida desse irmão querido, que tem sido usado por Ti de maneira tão preciosa. E eu te peço que o Senhor use ele uma vez mais aqui entre nós, como mensageiro fiel da Tua palavra, que ele proclame a Tua palavra e seja a Tua boca em nosso meio essa noite. E nos abençoa com a exposição e aplicação da Tua palavra, para que possamos ouvir a Tua voz e sermos transformados por ela. Abençoa o Teu instrumento e que ele possa ser usado por Ti essa noite. Nós oramos assim, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Valeu, Isaac. Obrigado. Gente, é uma alegria muito grande para mim estar com vocês. De fato, eu e Isaac nos conhecemos há pouco tempo, mas de lá para cá Deus tem nos dado o privilégio de uma boa amizade, mesmo à distância, por meio ali das redes sociais e da tecnologia. Deus tem nos dado a graça de acompanhar o ministério e o trabalho um do outro. E eu posso dizer o mesmo a respeito da vida deste irmão. Deus também tem, de alguma forma, me abençoado através dele. E para mim é uma alegria conhecer uma parte desse rebanho que Deus tem permitido a ele pastorear. Uma grande responsabilidade, obviamente, mas também uma grande alegria. E eu fico muito honrado pelo privilégio de estar aqui na condição de alguém que tem sobre os ombros a responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor. Também uma grande honra, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. E a minha oração é para que nessa interação entre eu e vocês, aqui nessa noite, vocês ouçam mais a voz de Deus do que a minha voz. Esse é o meu pedido. Eu costumo dizer que, a partir de agora, quando nós vamos ouvir a voz deste pregador, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus é o único verdadeiro entre nós. Então, minha oração é que o Espírito Santo faça com que aquilo que não pertence ao Senhor, ou aquilo que eu disser, que de alguma forma é só meu, seja tirado dos ouvidos e do coração de vocês, mas aquilo que eu disser que procede da palavra do Senhor, atinja o coração de vocês, caia como o Senhor Jesus Cristo contou naquela parábola, como uma semente que cai em boa terra, germine e produza frutos na vida de cada um de nós. O texto da palavra do Senhor já foi lido, Marcos capítulo 11, a partir do verso 12 até o verso de número 19. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta aí nesse texto, porque ela é a autoridade entre nós, então nós vamos recorrer a ela vez após vez para que chequemos aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Se você não tiver a sua Bíblia de papel, aí não tem problema, celular, localiza lá no seu aplicativo, não é? Pega aí o seu aparelho, localiza o texto de Marcos capítulo 11, versos 12 a 19. Se você tiver muita dificuldade de lidar com o aparelho eletrônico, porque as mensagens de WhatsApp, os comentários de Facebook vão cair, minha sugestão é que você desconecte o seu 4G, ok? Desconecte e aí você vai ficar conectado inteiramente naquilo que nós estamos fazendo nesta ocasião. Pois bem, vocês têm durante esse mês comemorado um pouco a Reforma Protestante, não é? Nós estamos fazendo 501 anos da Reforma Protestante. Agora são outros 500, como eu costumo dizer lá na minha igreja, não é? E nós temos algo para pensar sobre como viveremos esses próximos anos como reformados. Eu quero começar a minha fala de hoje perguntando o que aconteceu na Reforma Protestante.
Algumas pessoas costumam ver os reformadores como uma espécie de revolucionários do século XVI, como se os reformadores fossem algumas pessoas que quisessem construir uma nova ordem eclesiástica e uma nova ordem social. Muita gente olha para os reformadores desse jeito. Mas eu acredito que a melhor forma de descrever os reformadores é descrevê-los como garimpeiros. Ao invés de pessoas que estavam interessadas em construir uma nova igreja ou construir uma nova ordem social, os reformadores eles se viam como que redescobrindo as pérolas da simplicidade do evangelho que haviam sido escondidas por causa do entulho da religiosidade medieval. Era assim que eles se viam. Eles não se viam como como um grupo de pessoas que estavam construindo uma coisa nova, mas como um grupo de pessoas que estava redescobrindo a simplicidade da fé que estava perdida sob o entulho da religiosidade medieval. Os reformadores, então, foram um grupo de pessoas que perceberam uma verdade, ou que percebeu uma verdade muito importante sobre a religião. E que verdade é essa? A verdade de que a religião é uma coisa muito boa. Mas como qualquer outra coisa que existe nesse mundo decaído, ela pode se degenerar profundamente. Essa era a consciência dos reformadores, de que religião é uma coisa boa que Deus nos deu, mas que a religião, como qualquer outra coisa que está nesse mundo marcado pelo pecado, pode se degenerar profundamente. Por isso que eles afirmaram, inclusive, aquilo que tem sido o lema de vocês durante esse mês, que é a verdade de que a igreja reformada, ela precisa se reformar continuamente. Ecclesia reformata et semper reformanda est. Ou seja, a igreja reformada deve se reformar continuamente. Qual é o pressuposto que está por trás dessa expressão? É o pressuposto de que, com o passar do tempo, nossa vida religiosa, nossa vida eclesiástica pode se degenerar. E é importante voltarmos aos princípios da palavra de Deus com o objetivo de redescobrirmos a verdadeira religião. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse negócio de degeneração da religião não é uma exclusividade do século XVI, do tempo da Reforma, e nem é uma exclusividade dos nossos dias. É fácil olhar para o Evangelho nos dias de hoje, da maneira como ele tem sido vivido, e perceber que há uma degeneração da religiosidade nos nossos dias. Mas isso não é uma peculiaridade do nosso tempo, isso não foi uma peculiaridade do século XVI, mas isso acontece desde os tempos antigos, como a gente pode perceber no texto que foi lido aqui agora de Marcos capítulo 11, a partir do verso 12 até o verso 19, que é o texto que vai ser a base para a nossa reflexão nessa ocasião. O texto diz que Jesus havia entrado em Jerusalém. Se você ler o início do capítulo 11, você vai perceber isso. Jesus tinha entrado de maneira triunfal em Jerusalém. Naquele dia ele vai ao templo e sai da cidade para dormir na cidade de Betânia, uma cidade próxima a Jerusalém. E no dia seguinte, o seu primeiro dia da última semana de vida, Jesus está então agora entrando de novo na cidade de Jerusalém, quando ele toma uma decisão ou toma uma atitude bastante estranha, principalmente para dias como o nosso, que vivem na idolatria do verde, não é? Jesus passa por uma figueira e percebe que aquela figueira estava absolutamente tomada de folhas, e Jesus, então, querendo comer alguma coisa, chega perto daquela figueira para perceber se o anúncio que ela fazia sobre a presença de frutos era real. As folhas significavam há frutos aqui. E Jesus chega perto da figueira, percebe que não existem frutos na figueira e então toma essa atitude que meio que escandaliza todo mundo do Partido Verde, pessoal do Greenpeace, não é? Chega lá e amaldiçoa aquela figueira e diz, olha, que nunca mais nasça fruto de ti. Eu não quero esmiuçar esta passagem hoje, ela apenas revela a autoridade de Jesus. Jesus é autoridade sobre absolutamente
todas as coisas, mas ela é uma ilustração de alguma coisa muito mais significativa que Deus vai fazer, ou que Jesus Cristo vai fazer, quando ele chegar no templo em Jerusalém. É por isso que o verso de número 14 termina aí, o verso 14 de Marcos 11, dizendo que os seus discípulos ouviram isto. É um término meio estranho para uma passagem, não é? Parece que tem alguma coisa em suspenso. É porque esses mesmos discípulos que ouviram e viram isto, vão ver o que Jesus vai fazer aonde? No templo. E aquilo que Jesus fez com a figueira é só uma ilustração daquilo que ele vai fazer quando chegar no templo em Jerusalém. Pois bem, quando Jesus chega no templo, Jesus encontra uma situação meio estranha, muito estranha. E para você entender bem o que é que Jesus encontra no templo em Jerusalém, você precisa se lembrar de algumas coisas importantes. A primeira delas é que o culto naquela época não era como o culto é hoje, ok? O culto no templo em Jerusalém acontecia debaixo da lei cerimonial do Antigo Testamento. Portanto, o culto era basicamente composto pelo sacrifício. Culto, naquele período, era sinônimo de sacrifício. Não ache que você ia para um culto, viu, no domingo, quer dizer, naquela ocasião era do sábado, e você ia ter assim um ambiente tranquilo, sossegado, como esse no qual nós estamos aqui. O culto era uma verdadeira matança de animais. Era assim que acontecia. Os sacrifícios eram o culto daquela ocasião. A segunda coisa que você precisa se lembrar, muito importante, é que os judeus sempre foram extremamente apegados à sua nacionalidade e à sua religião. E, portanto, eles cumpriam à risca as suas obrigações religiosas, dentre as quais estava a obrigação de, pelo menos uma vez no ano, sacrificar presencialmente no templo em Jerusalém. Então, estivesse onde ele estivesse, o judeu tinha que sair de onde ele estava e ir pelo menos uma vez no ano para sacrificar no templo em Jerusalém. E quando Jesus chega em Jerusalém no templo nessa ocasião, era a ocasião da Páscoa. Ou seja, a cidade estava cheia, porque assim como hoje, naquela época, dia de festa, tem sempre mais gente na igreja. Todo mundo vira crente, pelo menos na Páscoa, no Natal e em dia de Ano Novo, não é verdade? Naquela época estava cheio o templo em Jerusalém, era a festa da Páscoa, e as pessoas estavam, naquela ocasião, muitas delas cumprindo a sua obrigação naquele dia da semana. E ao que parece, um grupo de pessoas percebeu nessa conjuntura de fatos uma grande oportunidade de negócio e começou a fazer dessa estrutura do templo cultica, relacionada aos sacrifícios, que envolvia a nacionalidade do povo judeu, a Páscoa naquela ocasião, uma maneira de ganhar a vida. Talvez essas pessoas até tivessem boas intenções no começo. Imagine que alguém ia sair de longe e ia ter que trazer um carneirinho para poder sacrificar no templo em Jerusalém. Seria muito mais fácil se ele pudesse chegar em Jerusalém sem um carneirinho e fazer o quê? Comprar um carneirinho na mão de alguém. Alguém pensou então até, para facilitar a vida dos seus irmãos que vinha de longe, montar uma banquinha no templo para poder vender ovelhinhas, para que as pessoas não precisassem trazer de longe a fim de sacrificar naquela ocasião. Outra pessoa talvez tenha pensado que as taxas que tinham que ser pagas no templo, elas eram pagas sempre na moeda local. E as pessoas que vinham de longe, elas traziam o dinheiro da sua região. Elas precisariam sair do templo, ir a algum lugar para trocar dinheiro, para então pagar as suas taxas no templo naquela ocasião. E aí então teve a magnífica, magistral ideia de criar uma casa de câmbio no templo. Porque aí as pessoas podiam trazer o seu próprio dinheiro, trocar pelo dinheiro que era aceito no templo e então pagar a sua taxa sem maior dificuldade. Esse é o cenário que Jesus encontra quando chega ao templo naquele dia. Havia algum tipo de comércio
acontecendo no templo naquela ocasião. Algumas pessoas vendendo e comprando algumas ovelhas, algumas pessoas trocando dinheiro, e Marcos diz que Jesus reage de maneira muito forte a isso que estava acontecendo naquele lugar. Marcos diz aí que ele expulsa as pessoas que estavam fazendo comércio no templo, derruba as mesas dos cambistas e as cadeiras daqueles que estavam vendendo pombas. Isso é o que nós lemos aí no verso de número 15. A pergunta que eu gostaria de fazer com vocês nessa noite é muito simples. Por que Jesus fez isso? Essa é a pergunta. Ou seja, qual foi a razão da revolta de Jesus Cristo naquele dia, no templo, naquela ocasião? E eu creio que se nós entendermos bem qual foi a razão da revolta de Jesus Cristo, então nós vamos entender qual é a lição que esta passagem tem para nós nesse dia. Pois bem, então vamos tentar responder essa pergunta. Por que Jesus ficou tão irado naquele dia? Qual foi a razão da revolta de Jesus Cristo? Algumas pessoas acham que a revolta de Jesus se deu apenas ou simplesmente por causa do comércio que estava acontecendo naquele lugar. Ou seja, Jesus é contra o comércio. Há muita gente, eu conheço muita gente que interpreta esta passagem como se ela estivesse dizendo que qualquer tipo de relação de compra e venda que aconteça na igreja, que seja promovida por ela ou não, é pecaminosa. Ou seja, sabe aquele negócio das mulheres trazerem revista da Avon? Sabe aquele negócio? Traz revista da Avon, aí vende aqui e tal, na hora, depois do culto, não é? Ou antes do culto, etc. Algumas pessoas batem o olho nesse texto e dizem assim, isso é pecado. Está aqui, Jesus Cristo é contra o comércio na igreja. Ou então, sabe esse negócio da igreja fazer uma cantina missionária? Assim, depois do culto, faz uma cantina, as pessoas, ao invés de sair para comer, comem ali na igreja mesmo, e aquele dinheiro, de alguma forma, é revertido para assistência missionária. Algumas pessoas dizem, isso é pecado. Não pode fazer isso. E está claro aqui no texto que Jesus é contra qualquer tipo de relação comercial que aconteça e envolva pessoas da igreja ou a igreja de alguma forma. Irmãos, embora eu creia que nós devamos refletir sobre essas coisas, as nossas ações enquanto povo de Deus devem ser sempre ações muito refletidas, e às vezes nós nem sempre refletimos sobre as nossas ações. Não me parece que a revolta de Jesus aqui era uma revolta contra o comércio em si. E não me parece, portanto, que o grande ensino dessa passagem seja de que é pecado trazer a revista da Avon para a igreja ou de que é pecado fazer uma cantina missionária. Porque a economia é uma dimensão legítima da nossa existência. E ainda que a igreja não seja uma instituição de natureza econômica, uma empresa, é claro que a igreja pode, eventualmente, de maneira responsável, se valer de algum tipo de relação comercial para cumprir o seu papel. Do mesmo jeito que a igreja não é um teatro, ok? Mas ela se vale da arte para cumprir o seu papel. Do mesmo jeito que a igreja não é uma escola, ok? Mas ela se vale da educação formal para cumprir o seu papel. Do mesmo jeito que a igreja não é um clube. A igreja é muito mais do que isso. Mas ela se vale do cultivo de relacionamentos para cumprir o seu papel. Então, não creio que a ira, a revolta de Jesus nessa ocasião, seja uma revolta contra o comércio em si. E que essa passagem queira nos ensinar que qualquer tipo de relação comercial que aconteça na igreja seja necessariamente pecaminosa. Ok? Então, eu acho que não está correta essa interpretação. Outras pessoas acreditam que a ira de Jesus, a razão da revolta de Jesus, foi a exploração. Ou seja, para essas pessoas, o problema não é que existiam algumas relações comerciais no templo naquele dia, mas era o tipo de relação que estava acontecendo no templo naquela ocasião. E então, para essas pessoas, o ensino central dessa passagem seria o de que Jesus é o rei que se levanta vitorioso contra toda a opressão econômica e contra toda a injustiça social. Bem, essa interpretação
conta com a ajuda de muitos estudiosos. Há muitos estudiosos que entendem que, de fato, a coisa no templo naquela ocasião não tinha parado apenas na criação do mercado. Os estudiosos dizem, muitos deles, que quando os sacerdotes do templo perceberam que algumas pessoas estavam aproveitando aquela situação para ganhar dinheiro ali, eles viram aquilo como um negócio que era lucrativo para eles também. E então criaram aquilo que nós poderíamos chamar de a máfia do templo de Jerusalém. Ok? A máfia do templo de Jerusalém. O que era isso? Os sacerdotes passaram a cobrar uma espécie de pedágio daqueles vendedores que estavam ali no templo vendendo as suas coisas, e em troca disso eles trabalhavam para aumentar o lucro dos vendedores que estavam ali naquela ocasião. Ou seja, muitos estudiosos dizem que quando Jesus chega no templo naquele dia, havia uma espécie de acordo entre os sacerdotes e os comerciantes para aumentar o lucro de ambos naquela ocasião. E talvez sua pergunta seja: como é que o sacerdote poderia ampliar o lucro de alguém que estava vendendo no templo naquela ocasião? Simples. Um dos papéis do sacerdote era dizer qual é o animal que está aprovado ou reprovado para o sacrifício. Quando alguém trazia o animal para ser sacrificado, o sacerdote era aquele que validava ou não o animal. E os sacerdotes poderiam muito bem reprovar absolutamente todos os animais que as pessoas traziam de casa, simplesmente para que elas precisassem comprar os animais no templo. Então, essa era uma maneira muito simples, através da qual o lucro poderia ser, de alguma forma, ampliado ali. Obviamente, muitas das pessoas que vinham de longe com os seus animais eram pobres, elas não tinham condição de comprar outro animal. E então o sacerdote poderia indicar o cambista que estava ali pronto para fazer um empréstimo, para pagar em suaves prestações, obviamente com aquela taxinha que a gente conhece bem, não é? Taxa de banco no Brasil. Então, isso era muito factível, é bem provável que isso estivesse acontecendo naquela ocasião, e eu não tenho dúvidas de que isso é parte do problema. E a ira de Jesus Cristo nessa ocasião se levanta também contra isso. Certamente a indignação de Jesus nessa ocasião tem a ver, pelo menos em parte, com a exploração econômica que estava acontecendo no templo naquela ocasião. Porque, afinal de contas, Jesus é filho de Deus. E a Bíblia diz que Deus é um Deus que odeia a injustiça. A Bíblia diz muito claramente que Deus é um Deus que odeia a opressão. Por exemplo, lá no livro de Isaías, na profecia de Isaías, no capítulo 10, versos de 1 a 4, nós lemos o seguinte oráculo de julgamento: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Nada mais, diz o profeta, vos resta a fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Algo semelhante é dito por Amós, na mesma época do profeta Isaías, quando ele diz assim, lá no capítulo 4, versos 1 a 3, ouvi esta palavra, vacas de Bazã. Essa é a maneira carinhosa de Amós falar com as mulheres dos políticos da sua época, ok? Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que estes dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor.
Percebe como esses oráculos de julgamento proferidos por Isaías e Amós revelam como Deus odeia a opressão, como Deus odeia a injustiça, como Deus não pode tolerar pessoas que se valem da simplicidade de outras pessoas para lucrarem de maneira exagerada sobre elas. Esses textos mostram isso de maneira muito clara. Deus odeia a opressão. E sendo Jesus o Filho de Deus, certamente a sua indignação tinha a ver, pelo menos em parte, com a máfia que havia se instalado no templo naquela ocasião e com toda a injustiça praticada por ela. Mas, irmãos, eu creio que isso não é tudo. Eu creio que Jesus estava indignado fundamentalmente, e a sua ira naquele dia foi manifesta principalmente por causa da falsa religiosidade manifesta pelo povo naquela ocasião. Existem pelo menos 2 indícios aí no texto, preste atenção neles, que mostram que a revolta de Jesus não se limitava à questão da opressão econômica. Primeiro, aquilo que Jesus faz, a ação de Jesus. Há algo que passa muitas vezes despercebido por todas as pessoas que leem esta passagem. É que Jesus, naquele dia, não expulsou do templo apenas as pessoas que vendiam. Jesus expulsou do templo todo mundo. E Marcos faz questão de registrar que ele expulsou aqueles que vendiam e aqueles que compravam. Isso é algo extremamente significativo. Sabe por quê? Porque Jesus não interpretou a relação entre os que vendiam e os que compravam naquela ocasião em termos da relação de opressor e oprimido. Ele não disse, quem está vendendo é mau, quem está comprando é a vítima. Jesus não disse isso. Jesus expulsou aqueles que estavam vendendo e Jesus expulsou aqueles que estavam comprando. Ele viu todo mundo como merecedor da mesma repreensão. Isso é muito significativo e mostra para nós que para Jesus o problema não era horizontal. Para Jesus o problema que estava acontecendo no templo naquela ocasião era vertical. E isso fazia com que aqueles que vendiam e aqueles que compravam estivessem todos juntos diante dos olhos de Jesus naquele dia. Então, é muito importante perceber isso. A ação de Jesus não é uma ação contra os vendilhões do templo apenas. É uma ação contra um mecanismo religioso que havia se instaurado no templo e que envolvia quem vendia e envolvia quem comprava. Mas o ensino de Jesus também aponta para isso. Não apenas o que Jesus fez, mas o que Jesus disse. O texto diz aí que quando Jesus ia expulsando as pessoas de dentro do templo, ele fazia isso dizendo algumas palavras. E as palavras que Jesus dizia eram: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vocês, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Essas eram as palavras de Jesus. E elas são absolutamente reveladoras de qual era o problema naquela ocasião e de por que Jesus se revoltou tanto contra aquilo que estava acontecendo no templo naquele dia. Era a corrupção da religião. Esse era o problema. O problema é que a religião estava sendo corrompida pelas pessoas. E Jesus não pode tolerar, Jesus não pode suportar a corrupção da religião. Irmãos, existe uma moda hoje em dia de dizer que Jesus é contra a religião, que Deus é contra a religião. Eu até entendo o que algumas pessoas querem dizer quando elas dizem isso, mas eu não creio que isto é preciso. Na verdade, Jesus ou Deus não é contra qualquer religião.
Deus é contra um tipo específico de religião, um tipo particular de religião. Porque se Deus fosse contra a religião, ele não teria dado as ordens que ele deu ao povo de Israel no passado e que de alguma forma estão sendo obedecidas nessa ocasião. Por exemplo, quem é que mandou construir o templo em Jerusalém? Quem foi que mandou construir o templo em Jerusalém? Foi Deus. Deus havia dado ordens para que o templo fosse construído. A estrutura sacrificial do povo de Israel foi dada por quem? Quem foi que disse o que tinha que sacrificar, do jeito que tinha que se sacrificar, quando tinha que sacrificar, o que tinha que fazer com o sacrifício? Quem foi que disse todas essas coisas? Deus. Tanto o templo quanto a estrutura sacrificial de Israel naquela ocasião haviam sido entregues por Deus. Isso significa que Deus não é necessariamente contra a religião. Deus não é necessariamente contra aquilo que nós fazemos em termos religiosos. Mas preste atenção, Deus havia feito isso com um propósito muito claro. Qual era o propósito do templo? Qual era o propósito dos sacrifícios? Eram revelar os termos da relação de Deus com o homem e alimentar esta relação de Deus com o homem. Era para isso que o templo existia. Era para isso que os sacrifícios existiam, para revelar para o homem a maneira como Deus se relaciona com ele e para alimentar esta relação de Deus com o homem. Irmãos, o que era o templo? Senão uma proclamação visual da habitação de Deus com o seu povo. O templo era uma pregação visível de que Israel era o povo com o qual Deus habitava. Ele havia sido construído, preste atenção nisso, para ensinar que a relação entre Deus e o homem não é algo que é construído de baixo para cima. É algo que é construído de cima para baixo. É Deus que vem fazer morada entre os homens. É Deus que constrói a sua casa entre os homens. O templo havia sido dado para os judeus para revelar a maneira como Deus se relaciona com eles. E os sacrifícios? Eles haviam sido entregues como proclamações visuais da ação redentora de Deus. Os sacrifícios falavam da necessidade que o homem tem de um substituto para que a relação de Deus com ele possa ser possível. O sacrifício era uma pregação visual. Para todo judeu, quando ele ia ao templo e sacrificava um animal, ele estava pregando para si mesmo: o salário do pecado é a morte. Para que a relação com Deus se estabeleça, a justiça precisa ser feita por meio do pagamento de um preço. Era isso que o sacrifício dizia. E Deus está disposto a enviar o Cordeiro para morrer pelos pecados dos homens, a fim de que a relação seja estabelecida. Então, preste atenção no que está acontecendo nessa ocasião. O templo e os sacrifícios, eles não eram fins em si mesmos. Eles eram sinais. Sinais que apontavam para o núcleo da verdadeira religião. E qual é o núcleo da verdadeira religião? A pessoa e a obra de Jesus Cristo. Quando é que a verdade prefigurada pelo templo foi cumprida? Na encarnação. Quando é que essa verdade de que Deus é aquele que faz morada com o seu povo ficou palpável diante dos olhos dos judeus e de toda a humanidade? O dia em que aquele bebê que nasceu de Maria veio ao mundo, o Filho de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. O templo era uma pregação visível sobre aquilo que Deus faria na pessoa de Jesus Cristo. E quando foi que os sacrifícios do Antigo Testamento se cumpriram? Na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Quando ele entrega-se de maneira vicária na cruz do Calvário, o que ele está fazendo é
tornar concreto aquilo que era sinalizado por todos os sacrifícios do período do Antigo Testamento. O templo e os sacrifícios apontavam para Jesus Cristo. Eles haviam sido, preste atenção, dados ao povo de Deus para que eles entendessem de uma vez por todas: religião não é sobre vocês, religião é sobre Deus. E para que eles entendessem de uma vez por todas que religião é algo que Deus faz na pessoa de Jesus Cristo. Era isso que o templo dizia. Era isso que os sacrifícios diziam o tempo inteiro. Religião não é sobre vocês. Religião é sobre Deus. Não é sobre aquilo que vocês fazem, é sobre o que Deus faz. E sobre aquilo que Deus faz na pessoa de Jesus Cristo. O problema é que o povo de Israel havia perdido isto de vistas. Havia perdido de vistas a verdade de que todo o aparato religioso apontava para Jesus Cristo. E eles haviam entrado pelo caminho da apostasia, que começa com o formalismo. O formalismo é o primeiro passo em direção à apostasia. E o que é o formalismo? É aquele momento em que nós começamos a tratar as coisas da religião como se elas fossem fins em si mesmas, e não como se elas apontassem para Jesus Cristo. Esse é o momento é o começo do caminho da apostasia. Quando nós começamos a vivenciar as coisas da religião, não por causa daquilo que elas significam, não como meios de alimentar a nossa relação com Deus, mas como se elas fossem fins em si mesmo. Como se todo o aparato litúrgico não falasse algo sobre o nosso Redentor, mas fosse algo que a gente tivesse que fazer para, por meio dele, alimentar a nossa comunhão com Deus. E agora, já num estágio bem avançado, esse povo já estava no estágio do cinismo, no qual eles se viam como senhores do templo e senhores dos sacrifícios. Como se a religião fosse alguma coisa sobre eles e sobre os interesses pessoais e escusos que eles tinham diante do Senhor. Você entende o que está acontecendo aqui? O problema não é o comércio. O problema não é o comércio injusto apenas. O problema é a perversão da religião. É que todo o aparato que Deus havia dado para encaminhar as pessoas para o Filho de Deus estava sendo utilizado como se fosse um fim em si mesmo e distanciando as pessoas de Jesus Cristo para dar vazão aos desejos escusos pessoais dessas pessoas. Foi por isso que Jesus se indignou. Foi por isso que ele derrubou as mesas. Foi por isso que ele expulsou as pessoas do templo. Porque a comunidade de Israel, preste atenção nisso, inverteu o sentido da religião. E começou a se valer do que Deus havia dado para promover a relação do homem com ele, para promover os seus próprios interesses pessoais. Jesus não pode tolerar isso. E é por isso que ele entra no templo, acaba com aquela bagunça que estava acontecendo lá, manda todo mundo embora, quem estava vendendo, quem estava comprando, porque quem estava comprando tinha interesses pessoais tanto quanto quem estava vendendo. Porque, afinal de contas, se eu entro nessa dança aqui, e tudo que querem de mim é só que eu compre um carneirinho desse cara aqui, eu vou lá e compro, porque aí eu fico tranquilo, posso viver minha vida sossegado, só ano que vem que eu tenho que voltar aqui de novo para comprar esse carneiro mais uma vez. Percebe como é que o comprar pode ser também, de alguma forma, uma maneira de dar vazão aos meus interesses pessoais? Eu compro o carneirinho, sacrifico ele aqui, aí não interessa a maneira que eu vivo, só ano que vem de novo eu faço isso mais uma vez, faço o meu sacrifício, não é? Mesmo que eu não possa fazer, uma maneira de alguma forma de, ao invés de ser encaminhado pela religião para onde Deus deseja que eu vá, usar as coisas da religião para satisfazer
a minha própria vida. E a pergunta é, qual foi a reação das pessoas a essa atitude de Jesus? Como é que Marcos encerra o relato aqui da purificação do templo? O texto diz que a reação foi basicamente dupla, não é? Algumas pessoas ficaram extremamente indignadas com aquilo que Jesus Cristo fez e começaram então a tratar de planejar uma maneira de dar fim à vida de Jesus. Esse ato de Jesus é extremamente significativo no processo que vai desencadear na sua morte posteriormente. Porque um grupo de pessoas reage a essa ação de Jesus dizendo: esse homem vai acabar com a gente. Nós precisamos matá-lo de alguma forma. Mas um outro grupo de pessoas, diz Marcos, ficou absolutamente maravilhado com Jesus Cristo. Bem, nada muito diferente do que nós deveríamos esperar, ok? A verdade sempre causa essa dupla reação, uma reação de repulsa e uma reação de maravilhamento. E é por isso que, embora um cristão não deva ter prazer em ofender as pessoas, ele também não deve ser um escravo de agradar as pessoas. Porque a verdade sempre traz essas duas reações diferentes. Quando você vive de maneira verdadeira, quando você fala a verdade como Jesus viveu e falou, então você pode esperar essa dupla reação. Algumas pessoas vão reagir a você de maneira contrária, irritadas com aquilo que você diz, mas outras pessoas vão entender e ser atraídas pela verdade que você prefere. Mas sabe o que profere? Mas sabe o que me chama a atenção aqui na maneira como Marcos faz esse relato? É que ele mostra que essa dupla reação, ela não foi determinada em última instância pela ação externa de Jesus. Deixa eu explicar isso melhor. Quando a gente olha para essa passagem, a nossa tendência é pensar assim: Jesus se posicionou contra os sacerdotes e do lado do povo, ok? Esse negócio de ficar colocando uns contra os outros está na nossa cabeça, né? Nós contra eles. Eu não sei quem foi que botou isso na nossa cabeça, mas nós sempre temos essa tendência. Então, a gente olha para essa passagem e diz: Jesus se posicionou contra os sacerdotes e a favor do povo. Logo, o que aconteceu? Os sacerdotes ficaram bravos com Jesus e o povo ficou feliz com Jesus. Mas preste atenção, isso não é justo em relação à passagem. Porque a passagem diz que Jesus se posicionou contra quem? Todo mundo. Naquele dia, Jesus se posicionou contra os sacerdotes, Jesus se posicionou contra o povo. O texto diz que Jesus chegou expulsando geral. E sabe o que significa isso? Que se há um grande número de pessoas do povo que está de alguma forma perplexa, admirada com a doutrina de Jesus, não é só gente que está sendo levada pela emoção, cativada pelo discurso social. Porque essas pessoas tinham sido confrontadas por ele também. Ele tinha expulsado essas pessoas. Mas apesar de terem sido expulsas por ele, elas estão o quê? Maravilhadas com aquilo que ele ensina. Tem uma coisa espiritual nesse negócio. Não é só uma questão de cativeiro a uma mensagem social. Tem um Espírito Santo trabalhando no coração das pessoas. E preste atenção, Marcos também não diz que todos os sacerdotes se indignaram contra Jesus. Ele diz isso a respeito dos principais dos sacerdotes e dos escribas. O que nos leva a supor o quê? Que possivelmente, no meio dessas pessoas que estavam maravilhadas com Jesus naquele dia, tinham o quê? Alguns sacerdotes. Mesmo essas pessoas que foram, de alguma forma, confrontadas por Jesus de maneira mais dura e mais direta, porque estavam explorando as pessoas, se pensarmos assim, de alguma forma puderam se maravilhar com a palavra de Jesus naquela ocasião. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente: Jesus não tem dois discursos. Jesus só tem um discurso para todas as pessoas. E o discurso é o discurso de uma confrontação amorosa. O discurso é o seguinte: você é pecador. Esse é o discurso de Jesus.
É isso que ele diz naquele dia no templo. E é isso que ele diz hoje para nós. Você é pecador. E o seu pecado é capaz de perverter até mesmo as coisas mais nobres que Deus te deu, como as coisas da religião. Não se iluda, não. Você é pecador. E o seu pecado é um negócio tão grave que ele é capaz de perverter até as coisas mais bonitas que Deus deu para você, que são as coisas da religião. Mas olhe para além delas. É isso que Jesus está dizendo aqui. Olhe para aquele para quem as coisas da religião apontam, porque elas foram dadas exatamente para isso, para apontar para o Filho de Deus, que é o caminho da purificação e do descanso do pecado que tanto nos oprime. Esse é o discurso que Jesus Cristo dirige a todas as pessoas. E o ponto é, a maneira como elas responderão vai depender da ação do Espírito Santo no coração delas. Se elas vão ouvir essa mensagem proclamada por Jesus Cristo e vão responder com repulsa, dizendo, vamos matar esse cara, porque esse cara vai acabar com a gente. Ou se elas vão responder dizendo, quão maravilhosa é a doutrina desse homem, é definido pela ação soberana do Espírito Santo no coração das pessoas. O que Jesus está ensinando para nós aqui nesta passagem? Afinal de contas, qual é a razão da indignação de Jesus? Jesus não está indignado por causa do comércio em si. E Jesus não está indignado só por causa de um tipo de relação econômica que estava acontecendo naquele lugar, uma relação de opressão. Jesus está indignado contra a severidade e a malignidade do pecado, que é capaz de se apropriar das coisas boas que Deus nos concedeu, a fim de serem usadas, ou a fim de que elas sejam usadas contra Deus em direção a nós mesmos. Você entende por que a reforma aconteceu no século XVI? É porque isso estava se repetindo naquela ocasião. E, de alguma forma, nós poderíamos dizer que isso se repete hoje. Quando nós lemos essa passagem, rapidamente nós dizemos assim, precisamos de uma reforma. Rapidinho, porque nós rapidamente olhamos para o evangelicalismo brasileiro contemporâneo e nós podemos enxergar as coisas da religião sendo utilizadas não para conduzir as pessoas a Jesus Cristo, mas para afastar as pessoas a Jesus Cristo, conduzindo-as para os seus próprios interesses. E o que nos vem à mente de imediato, é o neopentecostalismo. De maneira mais específica, as igrejas adeptas da teologia da prosperidade. Não é verdade? Não foi nisso que você pensou? Enquanto eu falava sobre isso? Não foi? Irmãos, eu entendo isso. Isso é bem compreensível. Talvez em nosso tempo, as igrejas adeptas da teologia da prosperidade sejam, de fato, o retrato mais claro de um acordo tácito entre as pessoas, que se vale das coisas da religião com interesses pessoais escusos. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês? Eu acho que nós precisamos ampliar a nossa percepção. Ampliar a nossa percepção. Para saber que esse negócio de usar as coisas boas que Deus criou, inclusive as da religião, para interesses escusos, não é um risco exclusivo de algumas igrejas, não. Isso é um risco nosso. Aliás, eu vou além. Eu diria que isso nem é só um negócio de igreja. Esse negócio de usar as coisas boas que Deus criou contra Deus para dar vazão aos nossos próprios interesses. Isso é coisa humana. E isso pode se manifestar em qualquer lugar. Por exemplo, isso pode se manifestar na família. Como? O princípio de autoridade é uma coisa boa? É ou não é? Claro que é. Foi Deus que estabeleceu o princípio de autoridade. Deus que criou o princípio de autoridade, para que a ordem pudesse se estabelecer no cosmos que Ele criou. Na família,
Deus entregou o princípio de autoridade aos homens, com o objetivo de que os homens usassem o princípio de autoridade para o bem da sua casa. Mas seja honesto, frequentemente nós nos valemos desse princípio de autoridade mais como meio de autoafirmação para oprimir nossa esposa e nossos filhos do que para fazer o bem para elas. Não é verdade? Uma coisa boa, que Deus criou para que o cosmos pudesse ser regido de maneira ordenada. Mas o que o pecado no nosso coração faz? Com que a gente use a coisa boa que Deus criou de maneira contrária à vontade dele. As mulheres acharam que eu ia ficar fora disso, né? Não. Sensibilidade é uma coisa belíssima. Uma coisa que Deus criou para que a vida fosse mais leve, para que a vida fosse mais agradável. E no lar Deus deu altas doses de sensibilidade às mulheres para que o ambiente do lar fosse mais aconchegante. Mas aquilo que os homens fazem com o princípio de autoridade, frequentemente as mulheres fazem com a sensibilidade. Usam a sua sensibilidade de maneira manipuladora para governar os seus maridos sem que eles percebam. Não é verdade? Eu sei que as mulheres estão meio assustadas assim, mas os homens sabem que às vezes é isso mesmo. Coisas boas que Deus nos deu para tornar a vida agradável. Mas o pecado no nosso coração faz com que nós as usemos de maneira contrária à vontade de Deus. Isso pode acontecer no trabalho. Conhecimento é uma coisa boa? Muito boa. Dada por Deus ao homem para que nós pudéssemos desenvolver a criação para a glória dele, mas frequentemente nós usamos o nosso conhecimento para criar mecanismos que destroem a criação e prejudicam as outras pessoas. Fazemos isso no nosso trabalho. A lei é uma coisa boa? Claro que a lei é uma coisa boa, criada para regulamentar a ordem social. Mas frequentemente, quando nós podemos, nós nos valemos da lei, não para que a justiça seja feita, mas para que nós sejamos beneficiados. É a capacidade maligna do pecado de inverter a ordem que Deus estabeleceu. E isso pode acontecer na igreja também. Como, pastor? O culto é uma coisa maravilhosa, não é? Muito boa. Dada por Deus para a edificação do seu povo. Mas nós podemos usar o culto só como um ato performático. Performance. Sim, o pregador, o pessoal da música está mais sujeito a isso do que outras pessoas. Mas não vem falar que algumas vezes você não deu uma fechadinha de olho e levantou a mãozinha sem nenhuma vontade só para parecer que era mais santo, não. Performance. Culto. Ou então, a gente olha para o culto como aquele negócio que passa um pano nos nossos pecados, limpa a nossa ficha para a gente viver a semana seguinte. Aí a gente vem domingo que vem de novo, aí pede o perdão de novo, passa o pano na ficha, vai viver em pecado durante a semana que vem de novo. Não é para isso que o culto existe. O culto existe para que a nossa comunhão com Deus seja alimentada. O serviço eclesiástico, trabalhar na igreja é uma bênção. Uma coisa que Deus deu para nós, para que nós fôssemos conduzidos à maturidade espiritual. Mas alguém pode servir na igreja simplesmente interessado na satisfação trazida pelo exercício do poder. Ou então, na visibilidade trazida pela função que eu exerço naquela ocasião. Irmãos, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: isso tem a ver conosco. Isso aqui não é só sobre as igrejas neopentecostais da teologia da prosperidade, que invertem o sentido da verdadeira religião. Isso tem a ver conosco. E isso mostra o quanto Jesus nos é necessário. O quanto nós precisamos de Jesus. O quanto nós precisamos ouvir nessa noite o alerta de Jesus: a minha casa será chamada a casa de oração. Não a transformem num covil de salteadores. Ou seja, tratem
com honestidade as coisas da religião. Nós precisamos ouvir a Jesus. Precisamos ainda mais da sua graça, precisamos do seu poder para reagirmos com humildade a esse alerta e vencermos as tentações em tempo oportuno. Sabe qual é a boa notícia que eu quero dar para você ao terminar essa mensagem? É que Jesus Cristo é o libertador poderoso. Ele está chegando em Jerusalém para realizar o seu maior ato de libertação. Jesus é o libertador poderoso. E deixa eu dizer uma coisa para você. Ele não é o libertador apenas da opressão econômica e da injustiça social. Porque se ele fosse só isso, nós estaríamos perdidos tendo que lidar com o pecado interno dentro de nós. Ele veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário, para nos libertar dessa tendência maligna de inverter as coisas boas que Deus criou, usando as coisas para nossa própria satisfação, ao invés de usá-la para a glória de Deus e para o bem das pessoas. Ele morreu, diz o apóstolo Paulo, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por elas morreu e ressuscitou. Jesus Cristo é libertador. Ele veio para libertar a mim e a você dessa tendência maligna que o nosso coração tem de usar as coisas de Deus contra Deus em nosso favor. E se você crer verdadeiramente em Jesus Cristo, você vai experimentar verdadeiramente essa libertação da qual eu acabei de falar nessa ocasião. Que a reforma aconteça entre nós. Que a reforma seja eclesiástica. Mas lembre-se que a reforma eclesiástica começa dentro do coração de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.